Igreja que tem o microfone Shure, eu vou usar o microfone daquele ali, eu vou usar um Shure, né, irmãos? Então, aproveitei aqui esse momento. Bom, quero primeiramente parabenizar a nossa Sociedade Auxiliadora Feminina pelo trabalho realizado no dia de ontem, pelos 72 anos de existência da SAF da nossa igreja, parabenizar a igreja, parabenizar a todos que estiveram presentes nessa celebração tão singular, tão especial, né? 72 anos não vai ter mais, né? Então, foi um momento muito bom, muito agradável, muito marcante para nós. Recebi elogios de todas as partes, das presidentes de federação, do sínodo, da presidente do sínodo, do presidente do sínodo, do reverendo Sandro, e de muitos irmãos que nos visitaram, né? Elogio pela SAF, pela organização, pela ornamentação e pela igreja, né? Pela como a igreja tem sido conduzida. Isso só nos faz pensar o seguinte: nós precisamos avançar mais, precisamos crescer mais. Evolução tem que fazer parte da igreja. Então, até porque às vezes a gente não percebe o tamanho de crescimento que a gente vai evoluindo, em vista de que a gente conhece a casa e sabe das fragilidades dela, e às vezes a gente deixa de perceber aquilo que ela tem de bom, e como os outros nos visitam, acabam vendo essas características, e a gente vai então aperfeiçoando. Nós precisamos melhorar cada vez mais. Nós somos uma igreja do presbitério que temos 2 congregações, é a única igreja do presbitério que tem 2 congregações, que tem 2 demandas bem grandes, bem pesadas, e a igreja está envolvida em atividades bem intensas, e a gente precisa da igreja. Pastores, presbíteros e diáconos não dão conta, a gente precisa muito da cooperação, da participação da igreja. E por isso a gente conta muito com você, com a sua ajuda. Aproveitar o dia de hoje também, parabenizar a Junta Diaconal pelo dia de hoje. Hoje, dia 7 de julho, é dia do diácono. Deus abençoe. Não é hoje? 9, mas vai ser celebrado hoje. Vai ser celebrado hoje, né? Parabenizar, então, já antecipadamente. Se eu não chegar no dia 9, já estão parabenizados, né? Posso não chegar, né? Como nenhum de nós, muitos de nós também podem não chegar aqui, mas a gente vai chegar. Lucas capítulo 15, texto conhecido, mas eu vou me ater apenas em um verso. Verso de número 20, a sua parte B. Lucas capítulo 15, vamos ler a parte B, a partir do travessão, que diz o seguinte: vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, conhecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Obrigado, Senhor, pelo teu amor incomensurável, porque em ti há dignidade, em nós indignidade, em ti fidelidade, em nós infidelidade. Há uma distância profunda entre os seus atributos, Pai, e a nossa qualidade, na verdade, a nossa pequenez. O que nos atrai, ou o que o Senhor nos atrai a Ti, é a Tua graça. É a Tua graça que permite estarmos próximos a Ti. E é por meio da Tua graça, a maravilhosa graça de Jesus, como tantas vezes cantamos, que nos aproximamos de Ti e desfrutamos do privilégio de estar perto de Ti. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém.
Meus amados irmãos, olhar para Lucas capítulo 15 é já identificarmos algumas características que o evangelista Lucas ele vai trazer como ênfase em todo o seu evangelho. Porque Lucas, na perspectiva de Lucas, ele sempre apresenta um grupo de pessoas à margem. Não sei se isso é característica pela sua função profissional, o fato de ser médico, mas eu acho que é muito mais que a compreensão profissional secular, mas é a compreensão plena do que é o Evangelho. Me faz entender de maneira mais ampla e mais clara a respeito disso. Porque Lucas, e nesse capítulo especificamente, começa a fazer e ter uma percepção de um grupo que está sempre em torno de Jesus. É um grupo de religiosos, de escribas e fariseus, e há também um grupo de publicanos, de pecadores. Então, Jesus está cercado por essas pessoas. O primeiro grupo dos escribas e fariseus, religiosos da época, com o fim de encontrar em Jesus falha, percalço. E o outro grupo de pessoas que estão à margem, excluídos, separados e distantes pela sociedade e pelos religiosos da época, marginalizados, publicanos e pecadores. E eu quero dizer para você que a religião, diz até um grande filósofo que diz que a religião é o ópio da sociedade. E que, na verdade, nós não vivemos religião. Precisamos entender, porque a religião nos faz nos sentirmos melhores do que os outros. A religião nos faz marginalizarmos o que está ao nosso lado. A religião, ela nos faz nos sentirmos suficientes. Quando nós vivemos religião, a gente vem à igreja esporadicamente e pensa que está tudo certo, que está tudo resolvido. A religião nos faz viver algo dentro do momento religioso e outra coisa fora do momento religioso. Nós não precisamos de religião. A humanidade, ela não tem necessidade de religião. A igreja não pode viver religião. A igreja precisa viver evangelho. Nós precisamos entender o que é evangelho, queridos irmãos. Enquanto nós vivermos religião, nós não seremos relevantes na sociedade, num mundo carente. E não alcançaremos, não seremos relevantes. Jesus não trouxe religião. Jesus trouxe evangelho. Jesus vive com gente que ninguém quer estar. Por isso, ele vai dizer que o que aproxima, ou que faz as pessoas se aproximarem de Jesus, é a sua vida, é aquilo que ele transmite. Por isso, publicanos e pecadores se aproximam dele. Ele não prega como pregam os escribas e fariseus. Ele prega com autoridade. Ele prega com vida. O que ele prega não exclui, não afasta, aproxima, atrai. E por causa disso, por ser atraído por publicanos e pecadores, Jesus é aqui nesse momento criticado, porque ele recebe pecadores, ele come com eles, ele se assenta com gente impura, ele toca em pessoas leprosas, ele ouve mulher pecadora, ele se aproxima de pessoas que a religião não se aproxima.
E ele vai, então, na perspectiva de Lucas, falar inicialmente, aliás, no capítulo 15 especificamente, de 3 parábolas. São 3 parábolas, e as parábolas eram contadas para que os discípulos de Jesus entendessem, né? Eles que teriam a compreensão e a revelação de Deus, a revelação chamada revelação especial, porque a única revelação que pode salvar o homem é a revelação especial. Para condenar, a revelação geral condena, tá? Então, o homem é indesculpável porque a revelação geral já é suficiente para mostrar a existência de Deus. Então, o homem pode ser condenado pela revelação geral, natureza, né? Agora, a única revelação que pode salvar o homem é a revelação especial, é a revelação de Jesus, é a revelação da palavra, porque Jesus é o Logos, ele é a palavra viva. Então, meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de um texto que fala sobre 3 parábolas que é compreendida para aqueles que recebem a revelação especial. A primeira parábola, ela fala sobre a ovelha perdida. E eu quero destacar a respeito dessa primeira palavra, deixando como palavra-chave fragilidade. Porque a ovelha, ela é um animal extremamente frágil. Já pregamos aqui no Salmo de número 23. A ovelha, ela se perde com muita facilidade. E por isso que o texto apresenta a fragilidade da ovelha e de alguns momentos ela se perder pelo caminho, mostra este amor que vai à procura daquela ovelha que se perde. Primeira parábola, ela revela fragilidade. A segunda parábola contada por Jesus, que fala sobre a dracma ou a moeda perdida, fala para nós e ensina para nós um princípio extremamente importante: validade. Porque o texto fala a respeito daquela mulher que, tendo 10 moedas, ela vai procurar uma delas, uma que se perdeu, e ela faz com toda a dedicação, o esforço, varre a casa, acende a lamparina, aliás, na verdade diz que não acende a lamparina, varre a casa e procura com muito empenho até encontrá-la. Então, na verdade, eu quero destacar que ela se dedica plenamente para achar essa moeda perdida. Palavra-chave: validade. A terceira parábola, a parábola do filho pródigo, ou a parábola do filho gastador, revela para a gente afinidade. Fragilidade, validade, afinidade. Olhemos então, meus amados irmãos, para este texto, especificamente o verso que eu acabei de ler. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Você pode até se perder, mas ele não te perde. Ele não perde você. Existem 3 momentos aqui deste filho que eu quero destacar aqui. O primeiro deles, o primeiro momento deste filho
que você conhece essa parábola, é uma das parábolas mais conhecidas dos evangelhos, e na verdade ela está apenas em Lucas, fala a respeito de um filho que tem tudo. Que ele tem tudo. Ele tem riquezas. Ele tem uma casa confortável. Ele tem tudo aquilo para fazê-lo pleno. E mais do que tudo isso, ele tem a presença do Pai. Ele tem o Pai. Só que ele não desfruta e não reconhece e não vivencia daquilo que é sublime na vida dele, que é estar perto do Pai. Temos, na verdade, 2 filhos que procuraram a satisfação, a realização em suas vidas, não na presença do Pai, mas nos bens que o Pai poderia oferecê-lo. Só que, queridos irmãos, riqueza, herança, bem, todas essas coisas, elas não trazem para nós satisfação. Por isso que a gente vê nas igrejas um grupo que está procurando o quê? Não o Pai. Quer herança. Quer a cura para a sua doença. Quer prosperidade. Quer um bom emprego. Quer muitas coisas voltadas à vida terrena. Muitas recebem, ou não. Mas um momento desses que buscam o bem do Pai, eles não ficam satisfeitos. E é isso que esse filho mais novo, ele vive. Porque tudo que o pai deu, e ele pensou que iria satisfazer a ele. E ele vai viver dissolutamente porque ele está insatisfeito. O primeiro momento deste filho, nós destacamos, é insatisfação. O que mais nós temos presenciado é insatisfação. E aí, meus amados irmãos, ele vai então procurar satisfação na vida longe do Pai. Quantas pessoas estão saindo da casa do Pai porque querem encontrar satisfação, porque não encontraram, não desfrutaram daquilo que o Pai poderia dar, que era muito mais do que bem, muito mais do que herança. Muitos estão insatisfeitos. E aí, meus amados irmãos, o que acontece é que este filho vai viver um outro momento. O outro momento vivido por esse filho é um momento de humilhação. O momento de humilhação, porque depois que ele perde todos os recursos financeiros, o momento que ele chega a um ponto de trabalhar cuidando de porcos, que para um judeu que considera o porco como um animal imundo, seria uma das profissões de maior vexame da época. Não é, Mateus? Humilhação, muito bem. Humilhação, que é o segundo momento. Humilhação é o que ele está vivendo. O terceiro momento agora
é um momento de arrependimento. Ele cai em si. Na casa de meu pai, nem os empregados passam por isso. Nem os empregados vivem isso aqui, esse vexame, isso que eu estou passando. O que eu quero, meus irmãos, é trazer para cada um de vocês nessa manhã, em breves palavras. Que a despeito dos momentos que você tem vivido, e que nesse primeiro momento, se você não encontrou satisfação plena, e tem vivido distante, ou tem vivido duplamente, é possível que você ainda não tenha tido uma experiência plena com o Pai. Porque a satisfação nunca vai estar na vida. O homem, por mais próspero que possa ser nesta vida, ele não vai encontrar satisfação. Porque a satisfação só se encontra em Jesus. Dizia o pastor Caio Fábio, num dos sermões nos anos 80 que eu ouvi dele, dizendo o seguinte: quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. O que eu quero trazer para você, meu irmão, minha irmã, é que nós possamos entender que nós poderemos viver e desfrutar momentos preciosos, que não é herança, não é o bem, não são os recursos, não são as bênçãos materiais, não é a cura, não é a prosperidade. O que você precisa desfrutar é da satisfação da presença do Pai. Algo mais precioso que você possa ter não existe, é a presença do Pai. Nós cantamos uma canção aqui, a última, que fala sobre isso, né? Já até esqueci. Depois vocês me lembram aí. Mas eu sei que fala sobre isso. O que nós sabe, e quem tem o Pai está satisfeito. Eu atendi uma senhora cristã. Que ela chegou e, conversando comigo, cega. Ficou cega. Ela não nasceu cega. É diferente, irmãos. Quem nasce cego entende que é mais, a dor é menor, né? Do que quem viu e ficou cego. Ela ficou cega. E há 3 meses atrás, ela amputou a perna. Ela é cega e cadeirante. E com uma alegria, eu perguntei: você veio se cuidar ou veio cuidar de mim? Que acho que você que veio cuidar de mim. Porque quem encontra o Pai, quem desfruta o Pai, está satisfeito, está pleno. E aí, às vezes a vida te coloca num momento de humilhação. E aí, irmãos, eu quero dizer, estou falando muito aí, né? Então, irmãos, se você está sendo humilhado, está passando por um momento tão difícil da sua vida, é porque você é filho. E ele vive esse momento de humilhação, para que ele
caia em si. Às vezes eu penso e peço a Deus, Senhor, eu não peço para Deus castigar, não, nem para Deus punir, mas faz com que aquela pessoa caia em si. É Deus que vai tratar como Ele quer tratar. E se Ele tratar, e for difícil o tratamento dEle, for de humilhação para você, não reclame, agradeça porque você é filho. Então, o segundo momento desse jovem é de humilhação. Mas o terceiro e último momento dele é de arrependimento. Esse é o... Agora está com 100 aqui, tem que toda hora aumentar o tempo. O terceiro momento dele aqui é se humilhar. É voltar. Voltar para a casa do Pai. Momento de arrependimento. E olho para esse texto e eu começo a minha mente começa a viajar. Porque o texto vai dizer que o pai, ele vê o filho chegando. Vamos pensar com o texto. Não é uma coincidência, naquele dia, naquela hora, o pai vê o filho chegando? Sabe o que isso nos ensina? Que o pai ficava o tempo todo, toda a vida do pai, foi esperando a volta do filho. Ele não ia lá de vez em quando. Toda a atenção, todos os olhos do pai era voltado para a volta do filho. O texto vai dizer que ele vinha de longe. Ele não é Deus de perto, ele também é Deus de longe. Na verdade, não existe distância geográfica que Ele não possa te ver. Ele está te vendo. Ele nunca tirou os olhos de você. Você pode até ter se perdido, mas Ele não te perdeu. Ele está esperando a tua volta. Ele está lá o tempo todo. Ele está vendo você. Ele está vendo a vida que você está vivendo porque não encontrou nele satisfação. E Ele vê tudo aquilo na tua vida. E com o coração pesaroso, vendo seu filho tentando encontrar prazer onde não vai encontrar. Ele vê o filho insatisfeito. E ele sabe que o filho não vai encontrar satisfação. Ele vê o filho humilhado. O filho passando o maior vexame. Ele vê o filho se arrependendo. Ele sempre te vê. Ele sempre vê você. Os seus olhos, os olhos de Deus, sempre está atento para você. Porque você é filho. E exatamente porque você é filho, os olhos dele nunca estarão distantes de você. E agora, o filho retorna. E o texto diz que o pai correndo. Eu estou imaginando essa cena, porque na casa do meu avô tinha um quadro do filho pródigo. E o quadro que eu vi era de um ancião. Imagine, irmãos, eu estou conjecturando com o texto aqui,
um pai, simbolicamente aqui idoso, só para que a gente entenda, porque às vezes as expressões humanas, né, quando Isaías fala que eis que a mão do Senhor não está encolhida, né, para que não possa salvar, e nem seus ouvidos obstruídos para que não possa ouvir, isso tudo são expressões humanas para a gente entender o amor de Deus. E isso trata aqui nessa declaração que o pai sai correndo, o pai o abraça e beija, para nos ensinar uma coisa, que Ele te ama. Ele ama você. Ele não desistiu de você. Ele não quer saber do que você cometeu. Não precisa ficar dando satisfação para Ele. Certa vez uma pessoa no gabinete falou comigo, eu queria falar do que eu fiz, eu não quero saber de nada. Eu não quero saber de nada, a partir de agora está zerado. Vamos começar? Aprendi com o Evangelho, não sou eu, aprendi com o Evangelho. Que não importa o que você fez, como disse o pastor Marcos, ele zera a conta. E o pai não julga pelo aquilo que ele fez, agora você vai ser castigado, você vai ser punido. Não, ao invés de punir, de castigar, de disciplinar, o que o pai faz? O pai faz diferente daquilo que humanamente as pessoas fariam. O pai pega esse filho, manda os empregados trazer o quê? A melhor roupa, que simboliza trazer de volta a honra, restauração da dignidade. Ele volta a colocar a melhor roupa, restaurando a sua posição na família. Bem-vindo, honrado, apesar de todos os erros. A postura do pai ao trazer a melhor roupa é aceitação total, é renovação. Segunda ação de honra do pai é colocar nos seus pés as sandálias. Porque os escravos, naquela época, eles andavam descalços. E então, colocar a sandália nos pés é trazer de volta o status de filho. Simboliza que agora ele não é um servo, mas ele é um filho digno, com todos os direitos e privilégios. Ainda bem que ontem na Sinodal de Safra eu ganhei um lencinho, eu falei, nossa, como esse lencinho caiu bem. E eu já até trouxe aqui a caixinha. E, por último, o pai coloca um anel no seu dedo, que simboliza autoridade. Ou seja, ao retornar para casa, o pai está restaurando a autoridade do filho na família. Termino a minha fala orando por você e dizendo para você o seguinte: que Ele está te vendo. Mesmo se você se perdeu, Ele não te perdeu. Eu conheço a igreja, irmãos. Eu conheço muitos da igreja. Eu conheço membros da igreja. E pastoralmente a gente fica triste de ver que algumas pessoas estão se perdendo. Porque, às vezes, não estão encontrando satisfação no Pai.
procura outra coisa, porque o pai não completa. Ou porque não teve o desfrutar de fato daquilo que o pai pode dar, daquilo que o pai oferece, daquilo que, na verdade, daquilo que o pai é. E eu até oro para que o Senhor humilhe, sabe? Claro, eu não faço, Senhor, se for, não vou fazer essa oração. A oração do crente não tem que ser uma maldição, né? Mas eu peço que o Senhor quebrante o coração, porque a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados, então humilha eles, Senhor. Desperta, acorda. Gente, Marta, tem hora que dá vontade de dar uma sacudida nos crentes, que, meu Deus, não sei o que está pensando, né? Eu não entendo. Que haja humilhação e arrependimento. Porque o Pai está lá. Ele está sempre te vendo. Ele está esperando. Vamos orar, vamos ficar em pé. Mateus da Marta? Está doente? Ah, o Mateus está com crise de coluna, né, Marta? Vamos aproveitar esse momento. Você quer uma oração também específica? Marcelo, eu não estou querendo te constranger, não, mas eu queria orar pela sua vida, se você permite, se você pudesse vir aqui à frente, posso? E se há mais alguém aqui que precisa de oração, pode vir representando Mateus ou Marta. Bom te ver. Vamos então orar. Está pronto para a gente cantar uma canção? Hoje não tem escola dominical, posso até... Tem uma gordurinha, não tem, Cíntia? Para a gente cantar, tem uma gordurinha hoje, porque a gente vai sair cedo, vai ter o relatório, vai ter um momento do diácono aqui, a gente vai poder ir mais cedo para a gente estar à noite aí para cear. Hoje é domingo de ceia. E sabe, em alguns momentos eu oro muito a Deus, sabe? Porque não é pastorear, não é só vir aqui pregar, o coração fica apertado, porque vê gente, sabe, que é aquela sacudida que eu te falei que dá vontade de dar. Vamos orar pela vida do Marcelo, do Mateus que está com crise de coluna, por alguns irmãos que estão impossibilitados. O Senhor sabe de todas as coisas. Oremos. Senhor, o Senhor não nos perdeu. Mesmo que a gente tenha se perdido em algum momento.